Deixa esse número pousar por um segundo. 57 bilhões de reais. É o que a Verde Asset Management de Luiz Stuhlberger acumula sob gestão, gerenciados por um único fundo que, nos últimos 27 anos, jamais teve um ano no negativo. Nem em 2008. Nem em 2020. Nem em 2022. Quando o Ibovespa derreteu e todo mundo entrou em pânico. Isso não é sorte. Isso não é mercado. Isso é um sistema. E hoje você vai entender exatamente qual é esse sistema. Porque ele está se movendo agora. Em 2024. De uma forma que 99% dos investidores da B3 simplesmente não estão vendo. Tem um padrão escondido nas posições de Stuhlberger que a maioria dos analistas da B3 completamente ignora. Não é o ativo isolado. Não é o setor. É a lógica por trás da combinação. A forma como ele monta uma carteira que lucra quando o Brasil vai bem, mas que também protege quando o Brasil explode. Qual ativo ancora essa proteção hoje? Porque ele está posicionado em USDBRL ao mesmo tempo que carrega NTNB, Petri 4 e VALE3? Quando você enxergar a lógica por trás disso, e eu vou te mostrar, você nunca mais vai olhar para uma carteira da mesma forma. Mas antes, vou te mostrar o cenário macroeconômico que está forçando essa decisão. Porque sem entender o contexto, você não entende a jogada. Luiz Stuhlberger fundou o Verde em 1997 com uma proposta simples: ganhar dinheiro em qualquer cenário. Em 27 anos, o Verde Fund acumulou retorno superior a 19.000%, enquanto o CDI acumulado no mesmo período ficou em torno de 6.000%. Ele triplicou o CDI em quase 3 décadas. Isso não é gestão de patrimônio. Isso é arte. Mas o que torna a carteira atual tão interessante é o momento em que estamos vivendo. A Selic está em 10,5% ao ano, caminhando para um possível ciclo de alta de novo, com o mercado precificando que o Banco Central pode ter de subir os juros em 2025 por causa do fiscal. O governo Lula entrou em 2024 com um rombo fiscal de 230 bilhões de reais projetado para o ano. E o mercado não está comprando a âncora fiscal do arcabouço. O dólar fechou o primeiro semestre de 2024 acima de R$ 5,40. E analistas do BTG e do Itaú estão revisando projeções para o final do ano acima de R$ 5,60. É nesse cenário de juro alto, fiscal frouxo e dólar pressionado que Stuhlberger está montando o tabuleiro dele. E ele não está fazendo o que o investidor comum faz. Ele não está correndo para o tesouro direto e cruzando os braços. Vamos às posições. E aqui é onde fica interessante. Stuhlberger está comprado em dólar contra o real. Por quê? Porque ele leu o Brasil de forma cirúrgica. Com um déficit fiscal galopando. Uma dívida pública se aproximando de 90% do PIB. E um banco central que vai ter de equilibrar crescimento com inflação. O real está estruturalmente pressionado no médio prazo. Não é pessimismo, é proteção. É o hedge da carteira brasileira. Ao mesmo tempo que está comprado em dólar, ele carrega NTNB, títulos do Tesouro atrelados ao IPCA.
com NTN-B longa pagando IPCA mais 6,3% ao ano. Essa é uma das taxas mais altas que o Brasil já ofereceu em anos. É renda fixa com retorno real generoso. É o ativo que protege a carteira da inflação enquanto o fiscal permanece descontrolado. Pensa comigo. Se o governo gastar demais e a inflação subir, a NTN-B valoriza. Se o BC subir juros para controlar, o prêmio que você travou hoje continua ativo. É ganhar nos dois cenários. Aqui é onde a maioria dos pequenos investidores se assusta e foge. Petrobras, empresa estatal, risco político na veia. Mas Stuberger está carregando PETR4. E tem um motivo claro. O dividend yield de PETR4 em 2023 foi de quase 22%. Isso mesmo, 22%. Mesmo após as revisões de política de dividendos. A Petrobras gerou 124 bilhões de reais em lucro líquido em 2023. 124 bilhões. Mesmo que o governo force uma redução no payout, a geração de caixa operacional da empresa é tão brutal que algum dividendo sempre vai sobrar. O PL de PETR4 hoje está em torno de 4 vezes. Isso é historicamente barato para uma empresa com esse nível de geração de caixa. Enquanto o investidor comum vê risco político e vende, o gestor institucional vê ativo de qualidade sendo negociado com desconto de emergência. Vale 3 está em um momento singular. O minério de ferro caiu de $140 para $100 por tonelada em 2024 por causa da desaceleração da China. E o mercado detonou as ações. Mas Stuberger está carregando VALE3. Por quê? Porque a Vale recomprou 22 bilhões de reais em ações nos últimos 2 anos. Reduzindo o número de ações e aumentando o valor por papel. Seu custo de produção está entre os mais baixos do mundo. E qualquer estímulo econômico chinês que o mercado começa a precificar para 2025 pode levar o minério de volta para $130, $140. A Vale está sendo vendida por medo de curto prazo. Stuberger está comprando fundamento de longo prazo. Essa é a mais silenciosa. A própria bolsa. B3SA3. A B3 é um monopólio regulado. Não tem concorrente no Brasil. Cada novo CPF cadastrado. Cada novo FI lançado. Cada IPO. Tudo gera receita para a B3. Com a educação financeira crescendo no Brasil e o número de investidores pessoa física tendo saído de 800 mil em 2019 para mais de 5 milhões em 2024. O mercado endereçável da B3 ainda tem muito espaço para crescer. O dividend yield de B3SA3 está em torno de 7%. E ela recompra ações de forma consistente. É o tipo de ativo que Stuberger ama. Receita recorrente, mote de monopólio, e um Brasil que, cedo ou tarde, volta a crescer, enquanto o investidor comum está vendo manchete de fiscal, vendendo PETR4 e correndo para o CDB de 100% do CDI. Stuberger está montando uma carteira que combina proteção cambial, inflação e geração de caixa bruta. O ângulo contrário existe. Tem gestores importantes
como alguns fundos da XP e da SPX, que estão mais cautelosos com Bolsa Brasileira por causa do risco fiscal e político. O argumento deles é simples. Se o governo Lula continuar aumentando o gasto, o BC vai ter de subir juro de novo, o que comprime valuation de ações e pressiona o crescimento. É um argumento legítimo. Mas Stuberger está respondendo a isso com o próprio portfólio. A posição em USDBRL e NTNB é a resposta ao risco fiscal. Ele não está ignorando o risco. Ele está precificando o risco e construindo proteção ao redor dele. Isso é a diferença entre um gestor de 57 bilhões de reais e um investidor que reage ao noticiário. Ele não está apostando que o Brasil vai bem. Ele está apostando que, independente do que o Brasil faça, a carteira dele vai sobreviver. E provavelmente crescer. Vamos ser diretos. Você não é Stuberger. Você não tem uma equipe de 80 analistas. Mas você pode usar o framework dele. Se você acredita que o fiscal brasileiro vai continuar frouxo por mais 2 ou 3 anos, então o SDBRL e NTNB longa fazem sentido como proteção estrutural na sua carteira. Não precisa ser tudo. Pode ser 20% do seu portfólio em NTNB travando IPCA mais 6% enquanto o resto trabalha em renda variável. Se você acredita que PETR4 vai continuar gerando caixa absurdo mesmo com interferência política, então o dividend yield elevado compensa o risco político no longo prazo. Mas fique de olho. Qualquer mudança de política de distribuição de dividendos pode impactar o papel de forma rápida. Se você acredita que a China vai estimular a economia em 2025, Vale 3 está barata hoje. O desconto que o mercado está dando por causa do minério abaixo de $100 pode ser a janela de entrada. IB3SA3 é o tipo de ação para você colocar na carteira e praticamente esquecer. Monopólio, dividendo, crescimento estrutural do mercado de capitais brasileiro. O risco principal de tudo isso? Risco político e legislativo. O Brasil tem um histórico de mudar as regras no meio do jogo. Mudança em royalties da Vale. Interferência na Petrobras. Nova regulação da B3. Tudo isso pode acontecer. Dimensione suas posições sabendo disso. Aqui está minha conclusão. Concorda ou discorda? Deixa nos comentários. Porque se você discorda, eu quero saber qual ativo você acha que entrega melhor risco-retorno no Brasil hoje com Selic a 10,5% e dólar a R$ 5,40.